Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no Mestres da História em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E estamos chegando para a conclusão do nosso projeto pedagógico que visa a sua preparação, visa a sua qualificação para que você tenha um grande desempenho no exame intelectual da ESA. E a gente trabalhando com História do Brasil. A gente já está no período do Segundo Reinado. Já demos uma aula onde abordamos as características da política interna e falamos também sobre as principais características do período do Segundo Reinado, do ponto de vista político, basicamente. Hoje a gente vai falar sobre economia e sociedade ao longo do Segundo Reinado. Ou seja, estamos tratando especificamente do período em que Dom Pedro II foi imperador no Brasil. Aquele período entre 1840 e 1889, período histórico importantíssimo, com grandes transformações. Estrutura política, estrutura econômica, social do Brasil e que tem temas extremamente recorrentes nas provas da ESA. Então é por isso que a gente não vai vacilar, é por isso que a gente vai ficar de olho no lance, vai acompanhar para e passo o desenrolar dessa aula para que a gente tenha uma boa apreensão de conhecimentos, para que a gente leve uma grande bagagem para o dia da nossa avaliação, o dia do nosso concurso. A gente sempre começa a nossa aula com uma frase de impacto, né? Para dar aquela motivação, para dar aquele combustível, aquele gás total, para que a gente tenha um grande desempenho. Então, veja só, seja pequeno ao pensar que tens algo a aprender. Então, olha só, seja pequeno ao pensar que tens algo a aprender. E seja grande ao pensar que tens algo a ensinar. Então aqui, olha só, tem o Hulk e tem o Mestre Yoda, que estão aqui para nos dar aquela injeção de ânimo, nos dar aquela motivação para que a gente possa ter um grande desempenho, para que a gente fique atento a todos os principais aspectos dessa aula, para que a gente tenha uma aula produtiva. Vamos lá? Vem comigo? Pessoal, é o seguinte, eu já vou pedindo para você deixar aquele like esperto, aquele like maroto, porque isso é muito importante para o desenvolvimento aqui do canal Mestres da História. E a gente, toda semana, trazendo aulas novas, aulas muito bem fundamentadas, aulas muito bem problematizadas, para que possa contribuir, para que possa turbinar a sua preparação para esses concursos militares. Especificamente, a gente está tratando do concurso da Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. Mas essa aula de História do Brasil também serve para a galera que está se preparando para SpaceX, que está se preparando para o Colégio Naval. Então é uma aula, esperamos que seja bastante produtiva. Vamos lá, pessoal? Aspecto econômico, primeira característica que a gente vai tratar na aula de hoje. Vamos falar sobre a expansão do café ao longo do século XIX, ou seja, ao longo do período do Segundo Reinado. Já falamos que o período do Segundo Reinado vai de 1840 até 1889. Corresponde ao reinado de Dom Pedro II, nosso segundo imperador. Durante esse período, o Brasil apresenta o café como principal produto de sua pauta de exportações. Portanto, olha só, século XIX, o Brasil apresenta como principal característica do ponto de vista econômico a dependência da agricultura. Ou seja, temos uma economia primária. O Brasil apresenta uma economia agroexportadora, anota aí.
economia agroexportadora, onde o Brasil apresentava o café como o principal produto de nossa pauta exportadora. O café era o produto top de linha, o café era o camisa 10 e usava a braçadeira de capitão, era o principal produto da balança de comércio do Brasil. Então tínhamos uma economia agroexportadora, onde o Brasil exportava café, açúcar, algodão, o Brasil exportava também cacau, em menor quantidade erva mate, produtos derivados aí da pecuária, mas o carro-chefe mesmo, acabei de falar, o top de linha era o café, principal produto da economia brasileira. E onde é que o café era cultivado? Quais eram as principais áreas de cultivo do café no Brasil? Essa é fácil. Duas áreas importantes. Vale do Paraíba, região fronteiriça entre as então províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, região conhecida como Vale do Rio Paraíba do Sul. Esse é o Vale do Paraíba, região que dominou a produção cafeeira até meados do século XIX. Posteriormente, uma outra área vai apresentar-se como principal centro produtivo de café no Brasil. É o Oeste Paulista, o velho Oeste Paulista vai suplantar o Vale do Paraíba. Lá no Vale do Paraíba surgiram estes personagens importantes na política nacional. Quem são eles, professor? Eles são os chamados Barões do Café. Olha aqui os Barões do Café. Surgiram então na região do Vale do Paraíba. Dominaram a produção de café até por volta de 1860 aproximadamente. A partir de então é o Oeste Paulista com uma produção com mentalidade empresarial, que vai ser o principal centro da produção cafeeira no Brasil. O Vale do Paraíba, pessoal, de onde surgiram os chamados Barões do Café, usava uma produção bastante tradicional. Eles usavam, então, mão de obra escrava de origem africana nas grandes extensões de terra, os chamados latifúndios, e essa produção era voltada para o mercado internacional, logo para a exportação. Lá no Oeste Paulista também nós tivemos essas características a princípio, porém, gradativamente tivemos a substituição da mão de obra africana, a mão de obra escrava, pela mão de obra livre. Quem é que vem substituir a mão de obra de origem africana? São os imigrantes. Vêm os imigrantes europeus, principalmente italianos, espanhóis, que vão para as lavouras do Oeste Paulista na condição de mão de obra livre assalariada. Então, ficar atento nessa questão da mão de obra. Na segunda metade do século XIX, com a gradual transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre, nós temos o quê? A entrada dos imigrantes na condição de trabalhadores assalariados, mão de obra barata nos cafezais do Oeste Paulista. Muito bem, podemos agora conferir uma questão com o selo da ESA, com a chancela da Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. Vamos conferir. Sobre a expansão do café no século XIX, podemos afirmar que, alternativa A, surgiu juntamente com o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Pessoal, essa afirmação está incorreta. Quando é que nós temos o desenvolvimento da cana-de-açúcar?
desde o período colonial brasileiro. Desde o século XVI, nós já tivemos o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Então, na fase colonial, tivemos o cultivo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar e também na fase imperial brasileira e também na fase republicana. Mas o início do cultivo de cana-de-açúcar foi no período colonial, ok? Bacana, então essa alternativa está incorreta. Letra B. Tornou-se o principal produto agrícola durante o segundo reinado? Sim, o café, que começou a ser cultivado ainda durante o período da regência, é a fase que o café começa a se desenvolver no Brasil, alcança o patamar de principal gênero agrícola brasileiro durante o segundo reinado. Então temos aqui a alternativa correta, letra B de bola. O café tornou-se o produto top de linha de nossa economia durante o segundo reinado. Vamos conferir as demais alternativas, é sempre bom, sabe como é, né? Para desencargo de consciência é sempre bom dar uma olhadinha nas outras alternativas. Letra C. Fez com que o Brasil se tornasse o terceiro maior produtor mundial do produto? Não, o Brasil chegou a ser o campeão mundial na produção de café. Alternativa D. Encontrou seu maior desenvolvimento no Nordeste brasileiro? Não, né, pessoal? Acabamos de ver. Você viu ali quais foram as duas áreas de maior desenvolvimento do café durante o segundo reinado? Duas áreas, lembra? Vale do Paraíba e também na região do Velho Oeste Paulista. Então é na região sudeste do Brasil. E a alternativa E surgiu juntamente com o ciclo da mineração? Claro que não. Você se lembra que a fase dourada da mineração, captou aí? A fase dourada da mineração, a fase principal, não é? Foi durante o século XVIII. O café ganha destaque em nossa economia no século XIX, durante a época do segundo reinado. Muito bem. Mais um assunto importante relativo à economia brasileira foi a aprovação da tarifa Alves Branco no ano de 1844. Vamos até assinalar aqui no nosso quadro, 1844, a aprovação no Parlamento Brasileiro da tarifa Alves Branco, que visava garantir um aumento da tributação sobre produtos importados no Brasil, uma elevação das tarifas alfandegárias no Brasil. Qual que era o objetivo? O objetivo era aumentar a arrecadação de impostos para manter uma balança comercial favorável. Você sabe muito bem que balança comercial é o equilíbrio entre as importações e as exportações. Para ter uma balança de comércio favorável, o país tem que exportar mais do que importar. Como medida para aumentar a arrecadação tributária brasileira, aprovou-se a tarifa Alves Branco, estabelecendo um substancial aumento nas alíquotas de importação, prejudicando principalmente os interesses de que país mesmo? Que país que tinha uma série de vantagens comerciais no Brasil? Isso aí, a Inglaterra. Portanto, a tarifa Alves Branco vai prejudicar os interesses da economia inglesa. Por quê? Porque até então, os produtos ingleses entravam no Brasil pagando apenas e tão somente 15% de tarifa alfandegária. Com a aprovação desta nova medida tarifária no Brasil, a tarifa Alves Branco, houve uma elevação sobre essa tributação, passando a ser cobrado entre
30% e 60% de impostos. 30% para os produtos que não possuíssem similares no Brasil e 60% para os produtos ingleses que tivessem concorrentes, tivessem similares aqui no Brasil. Portanto, a tarifa Alves Branco foi muito prejudicial para quem? Para a Inglaterra. Por outro lado, ela garantiu um surto industrial no Brasil. A tarifa Alves Branco, que visava elevar a nossa arrecadação tributária, acabou indiretamente contribuindo para um surto industrial no Brasil, que é justamente a conhecida Era Mauá, por conta do principal empresário brasileiro do período, que foi Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Por isso que essa época que temos um crescimento da nossa industrialização, um surto de industrialização no Brasil, com o surgimento de ferrovias, de bancos, de companhias de navegação, companhias de iluminação a gás, essa fase é chamada de Era Mauá, porque o Barão de Mauá era o principal empresário do período no Brasil. Essa Era Mauá vai acontecer basicamente entre 1850 e 1870, aproximadamente. Por isso que é um surto industrial. Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos conferir mais uma questão aí relativa a esse assunto com o padrão ESA. É sempre muito bom a gente fazer uma série de questões para a gente testar o nosso conhecimento e ficar preparado com o jeito ESA de elaborar questão. Vamos a elas? Vamos então a essa questão? Vem comigo, acompanha aí. A decretação da cobrança da tarifa Alves Branco em 1844 levou o governo imperial a alternativa A, falência do Banco do Brasil? Nada disso. Letra B, há um aumento da tributação sobre as importações? Isso mesmo, há uma elevação sobre a entrada de produtos estrangeiros no Brasil, uma substancial elevação, fica entre 30% e 60% de alíquota de importação, alternativa correta, portanto, letra B de bola. Vamos conferir as outras alternativas? Proibir o tráfico de escravos? Não, a medida que vai proibir o tráfico intercontinental de escravos é a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz pelo Parlamento Brasileiro no ano de 1850. É nesse contexto histórico. Mas quando a gente fala da tarifa Alves Branco, estamos falando de arrecadação de impostos sobre a entrada de produtos importados no Brasil. Tá legal? Alternativa D, decretar o fim do Tratado de Mituim? Não, o Tratado de Mituim é lá de 1703, é lá na fase da colonização brasileira, aquele tratado de panos e vinhos. Nada a ver com esse contexto do Segundo Reinado. E a alternativa E, incentivar as importações de produtos? Não, dificultar as importações de produtos, principalmente provenientes da Inglaterra, o que, por sua vez, acabou contribuindo para a fabricação de similares aqui no Brasil. Por isso que nós tivemos um surto industrial conhecido como Era Mauá. Muito bem. Por falar em Mauá, olha só quem é que vem dar o ar da graça na nossa aula de hoje. É ele mesmo. Mito barra monstro, tá aí ele aqui, ó. Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Visconde de Mauá, Barão de Mauá, o responsável por um surto de industrialização no Brasil em meados do século XIX. Você sabe muito bem, segunda metade do século XIX. Bacana.
Por que aconteceu esse surto industrial no Brasil, professor? Diga lá, professor. Diz aí, tio Ed. Por conta de uma conjuntura favorável no Brasil. Nós tivemos no ano de 1844 a decretação da tarifa Alves Branco, que elevava a cobrança sobre produtos importados. Beleza. E tivemos também, pouco tempo depois, exatamente no ano de 1850, a extinção do tráfico negreiro, que foi justamente a aprovação no Parlamento Brasileiro da Lei Eusébio de Queiroz. Anota aí no seu caderno, viu? Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico intercontinental de escravos. É uma lei abolicionista. Você sabe que a campanha abolicionista foi a conta-gotas, né, pessoal? Foi um processo lento e gradual. Bacana. Outro aspecto importante aqui desse surto de industrialização, olha que legal, o empreendedorismo de quem? De quem? Dele! Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, o Visconde de Mauá. Período de 1850 a 1870 é a fase do surto de industrialização no Brasil, conhecido como Era Mauá. Questão padrão ESA já está na nossa lousa. Então, mais do que depressa, vamos respondê-la. Estamos aqui para isso. Não podemos perder a oportunidade, né? Bola pingando na área aí, ó, tem que empurrar para dentro, tem que fazer o gol, correr pro abraço. Vamos lá. A tarifa Alves Branco, decretada em 1844, colaborou para a alternativa A. Interromper o crescimento da indústria nacional? Claro que não, né, pessoal? Vai promover um processo de substituição da importação de alguns produtos que passam a ser fabricados no Brasil. Alternativa B, facilitar a entrada de produtos industrializados no país? Facilitar não, né, pessoal? Dificultar um pouquinho mais. Por quê? Porque eleva a cobrança de impostos. Letra C, impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional. Ah, aí beleza. Isso aí, maravilha. A tarifa Alves Branco vai contribuir para o chamado surto de industrialização no Brasil, conhecido como Era Mauá. Era Mauá, por conta do Visconde de Mauá, do Barão de Mauá. 1850 a 1870 aproximadamente. Alternativa D, favorecer os privilégios alfandegários ingleses? Ah, pera lá, calma aí, meu amigo. Quem foi prejudicado pela tarifa Alves Branco? Lembra? É a Inglaterra, porque houve uma elevação da cobrança de tributos sobre a entrada desses produtos. Então, prejudicou os interesses comerciais ingleses. E a alternativa E, reafirmar o controle norte-americano sobre nossa economia? Não. Quem é que comandava a nossa economia nessa época aí? Professor, havia uma grande influência da Inglaterra. O principal parceiro econômico do Brasil nessa época era a Inglaterra, não eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos só vão se tornar um grande parceiro econômico do Brasil no século XX, com o advento da República. Então tá errado. A única alternativa correta, essa aqui tava moleza. Fala pra mim, ó. Confessa aí pro tio Ed que essa aqui tava melzinho na chupeta. Tava tranquilo, né? Essa aqui até eu saberia responder essa questão no dia da prova, não é mesmo? Muito bem, pessoal. Alternativa correta, letra C de casa. Mais um tema importante da nossa aula, já vamos discuti-lo. Esse tema diz respeito ao abolicionismo, as ideias relativas ao fim da escravidão no Brasil. O abolicionismo, que foi, a bem da verdade, um processo bastante lento, bastante gradual, processo que se arrastou
ao longo de toda a segunda metade do século XIX. O parlamento brasileiro, que comandou esse processo, levou esse processo aí em banho-maria, né, pessoal? Bem da verdade. Um processo bastante lento, processo gradual. E é um resultado direto de uma série de manifestações políticas e sociais, manifestações estas que contaram com a participação de diferentes setores da sociedade brasileira. Temos a participação de políticos progressistas, temos a participação de diversos intelectuais, profissionais liberais, escritores, temos a participação também, das camadas médias urbanas, a participação de camadas populares, inclusive a participação dos negros alforriados e também dos negros escravizados. Não podemos esquecer de mencionar o protagonismo negro no processo de abolicionismo, pessoal. E até segmentos das elites do governo imperial, inclusive a princesa Isabel, que era claramente favorável à emancipação dos cativos. Bacana, então o processo do abolicionismo é resultado de manifestações políticas e sociais, mobilizou diferentes grupos da sociedade brasileira. Muito bem, questão padrão essa para a gente responder. A primeira lei decretada no Brasil sobre a questão servil, atenção, hein, que a questão servil é um tema bastante delicado do Segundo Reinado, inclusive é um assunto que leva à crise do Segundo Reinado, que acaba culminando com o processo de proclamação da República, lá em 1889. Galera, não é coincidência que a Lei Áurea, a abolição da escravatura no Brasil, foi em 1888 e um ano depois, né, 1889, tivemos a proclamação da República. Uma coisa está ligada na outra. A questão servil foi um tema central, um tema polêmico, um tema chave na crise do Segundo Reinado, que acaba levando ao advento da República, em 15 de novembro de 1889. Tudo bem? Então fica atento nesses pequenos detalhes, porque a ESA pode cobrar isso de você. E se cobrar, cara, você lembra que você estudou, que você viu aqui na aula do tio Ed, e você vai, evidentemente, que matar essa questão, tranquilamente. Beleza? Então vamos lá. Em consequência do bloqueio ao tráfico negreiro imposto pela Inglaterra, sempre bom lembrar que a Inglaterra fez oposição ao tráfico negreiro e à própria existência da escravidão no Brasil. Lembrando que desde 1831 já era proibido a entrada de escravos no Brasil, cara. A Inglaterra já estava pressionando, já tinha lei ali que proibia, mas que continuava existindo, até porque o contrabando também foi realizado, não é? 1850 tivemos a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, 1871 a Lei do Ventre Livre, 1885 a Lei dos Sexagenários e, finalmente, 1888 a Lei Áurea. Bacana! Mas a primeira lei decretada aí sobre a questão servil, em consequência aí direta dessa oposição imposta pela Inglaterra em relação não apenas ao tráfico negreiro, mas também em relação à própria existência da escravidão no Brasil, foi qual lei? Alternativa A, Lei do Ventre Livre. Alternativa B, Lei Áurea. Alternativa C, Saraiva-Cotegipe. Alternativa D, Lei dos Sexagenários. Ou alternativa E, Lei Eusébio de Queiroz. A primeira lei é a Lei Eusébio de Queiroz, datada de setembro do ano de 1850. É considerada a primeira lei abolicionista no Brasil.
Beleza? A lei que proibia o tráfico intercontinental de escravos. Muito bem. Voltando a tratar especificamente da economia no segundo reinado, olha só quem é que tá por aqui dando o ar da graça. Sabe quem que é esse aqui, ó? Versão mangá. Quem que é esse cara aqui, ó? Dom Pedro II. Versão mangá, para incrementar a nossa aula de hoje. A economia no segundo reinado, como já falamos, o Brasil possuía uma economia primária, calcada na agroexportação. Uma série de produtos importantes, o café, o açúcar, o algodão, o cacau. Nós temos também a borracha, que na transição do século XIX para o século XX, o látex ganhou importância, mas nesse contexto que a gente está trabalhando, que é segundo reinado, o principal produto, quem que era mesmo camisa 10 da nossa economia? Quem que era o produto principal? Ah, esse mesmo, o café. Principal produto de nossa economia, o café, cultivado inicialmente com grande destaque no Vale do Paraíba, e a partir da segunda metade do século XIX, ganhou destaque o Oeste Paulista. Muito bem. Olha só que questão difícil essa aqui, gente. Essa aqui a panca apelou, porque é uma questão muito difícil. Olha só. O item da pauta de exportação brasileira do segundo reinado, que foi considerado um importante fator de modernização da economia, foi a alternativa A, o tabaco. Seria a alternativa B, o café? Ou letra C, cana-de-açúcar? Ou ainda a letra D, a soja? Ou a letra E, o trigo? Ah, essa daí é fácil demais, hein, pessoal? Essa daqui é mais fácil do que tomar doce da mão de criança, né, galera? Fala sério. A alternativa correta, letra B de bola, é o café, o principal produto da economia brasileira durante o segundo reinado. E veio a proclamação da República e o café continuou lá, ó, firme e forte como o principal produto da economia brasileira até os anos 30, até o advento da Era Vargas, quando o Brasil começa um processo de industrialização com o apoio estatal. Bacana! Mais uma vez, a gente volta a falar, adivinha sobre o quê? Sobre a campanha abolicionista no Brasil, sobre as inúmeras leis abolicionistas, as leis que visavam acabar com esta verdadeira vergonha nacional que era a escravidão. Brasil, um dos últimos países do mundo a acabar com essa infâmia, com essa vergonha que era a escravidão. Temos uma série de leis importantes nesse caminho tortuoso em direção à abolição da escravatura. 1847, aprovação no Parlamento Britânico do Bill Aberdeen, uma lei que autorizava a Marinha de Guerra inglesa a aprisionar navios negreiros que fossem pegos no Atlântico Sul. 3 anos depois, é a vez do Parlamento brasileiro aprovar uma lei proibindo o tráfico intercontinental de escravos. Estamos falando, é claro, da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Mais tarde, já na década de 1870, a aprovação da Lei do Ventre Livre, a lei que libertava crianças filhas de mães escravizadas. Porém, mantinha essas crianças cativas até a idade de 8 anos, quando deveria ser pago um fundo emancipatório ao senhor de escravo. Se esse fundo não fosse recolhido, atenção para esse pequeno detalhe que vinha em letras miúdas, não é? Se não acontecesse o pagamento desse fundo indenizatório, a criança deveria permanecer com
o senhor até os 21 anos de idade. Então essa lei literalmente tapava o sol com a peneira. Uma lei que não pegou muito, não é, pessoal? A lei do ventre livre não pegou muito bem. 1885, mais uma lei importante aprovada, a lei dos sexagenários, libertando escravos anciãos. Escravos que já possuíam uma idade elevada, os escravos que já eram sexagenários. Também uma lei que mais beneficiava os senhores do que os próprios escravos, que quando chegavam a essa idade já estavam literalmente com o pé na cova, né, pessoal? Já não tinham condições de trabalhar, de aguentar a labuta pesada e dificilmente conseguiriam um emprego fixo e conseguiriam uma condição de sobrevivência. Lei do Sexagenário, 1885. Finalmente, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, regente do Brasil, assina a lei que coloca fim à escravidão no Brasil. A Lei Áurea aprovada, então, extinguindo a escravidão oficial no Brasil. Escravidão que é abolida no 13 de maio, mas não temos uma inclusão definitiva dos ex-escravos na sociedade brasileira. Então temos que ressaltar esses pormenores, tá legal? Vamos para mais uma questão padrão ESA para a gente responder, para a gente ficar bem preparado, não é? Para a gente ter uma boa preparação para esse exame intelectual. Uma das seguintes leis não está ligada à abolição da escravatura. Então, olha só, temos aqui 5 leis, beleza? Ok, são 5 leis, é uma legislação aqui, são 5 leis, né? Dessas 5 leis, 4 têm relações com a questão abolicionista e uma não tem nada a ver. A gente tem que assinalar justamente a alternativa que não faz alusão ao fim da escravidão no Brasil. Lei Eusébio de Queiroz tem uma relação com o abolicionismo? Sim. O fim do tráfico intercontinental. A Lei Visconde do Rio Branco tem relação? Tem relação também. É uma das leis abolicionistas. A Lei Saraiva-Cotegipe tem relação? Tem relação. É uma das leis abolicionistas. Bill Aberdeen tem uma relação com o abolicionismo? Tem, uma lei aprovada pelo parlamento inglês, não é? Que prejudicava o tráfico negreiro. Então, a única alternativa que apresenta uma lei que não faz referência a nenhuma das leis abolicionistas é o ato adicional de 1834. Você se lembra muito bem, essa lei transformou a regência trina em regência una. Criou o município neutro do Rio de Janeiro. Lembra disso? E, justamente, olha só, autorizou a criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Então tá aqui, ó. A alternativa C não faz nenhuma referência com as leis abolicionistas. Concomitante ao processo abolicionista no Brasil, nós tivemos a vinda de trabalhadores imigrantes, imigrantes europeus que vêm para o Brasil em substituição à mão de obra escrava. Então, pessoal, acontece o que nessa época, galera? Uma mudança nas regras de imigração para o Brasil. 1850, aprovação, cabe até ressaltar, hein? Lei de Terras. O parlamento brasileiro aprovou, no ano de 1850, a Lei de Terras, estabelecendo o critério para a obtenção de terras no Brasil. Critério através da compra. Qual que era o objetivo, então, aí da Lei de Terras? Aí? Tio Ed, diz aí, qual que era o objetivo do governo brasileiro, do parlamento brasileiro, quando aprovou a Lei de Terras? O objetivo era dificultar o acesso à posse da terra
por parte dos imigrantes europeus e dos ex-escravos no Brasil. Qual que era o objetivo aqui, pessoal? O objetivo era que tanto imigrantes europeus quanto os negros brasileiros se tornassem apenas e tão somente mão de obra barata. Mão de obra barata e não proprietários de terras, pequenos proprietários de terras. A lei de terras foi fundamental para a consolidação do latifúndio no Brasil, a consolidação da concentração fundiária no Brasil. Tudo bem? Então nós temos mudança nas regras de imigração, temos a entrada desses imigrantes, temos inicialmente o sistema de parceria que foi implantado pelo senador Nicolau Vergueiro. Nicolau Vergueiro implementou o sistema de parceria que não deu certo por conta da exploração à mão de obra dos imigrantes europeus, mas posteriormente aconteceu a imigração subvencionada, ou seja, o apoio estatal na imigração, o Estado pagando a viagem dos imigrantes, instalando os imigrantes nos cafezais ou nas áreas agrícolas no sul do Brasil e depois cobrando desses imigrantes. A imigração subvencionada, ou seja, o colonato, este sim, acabou obtendo resultados positivos. Então há um fluxo de imigrantes, principalmente, olha aí, a galera italiana aqui, ó, Luigi Mário na área, pessoal. A galera italiana vem para os cafezais, principalmente na região do Oeste Paulista. É uma conjuntura que favorecia a imigração. Por quê? Porque lá na Europa estava acontecendo as chamadas unificações tardias, principalmente na Itália, onde o processo de unificação foi comandado pelo reino Piemonte-Sardenha, e na Alemanha, lembra? Na Alemanha o processo de unificação foi comandado pelo reino da Prússia. Não por acaso as duas áreas mais ricas, mais populosas e principalmente mais industrializadas, respectivamente, da Itália e da Alemanha. Tudo bem? Então essa conjuntura internacional favorável, entre aspas, à expulsão desses pequenos proprietários de terra que não conseguiam concorrer com os grandes proprietários, eles vêm para a América. A verdade não vem só para o Brasil, eles vêm para a Argentina, vêm para o Uruguai, vêm para os Estados Unidos, beleza? E em relação ao Brasil, eles vêm para os cafezais no Oeste Paulista e vêm também para a região sul do Brasil. Então o contexto de expansão da economia cafeicultora no Brasil, acompanhado pela aprovação das leis abolicionistas no parlamento. Você acabou de ver agora há pouco, amigão. Leis abolicionistas, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e Lei Áurea. Tudo bem? Bacana, vamos que vamos para mais uma questão padrão essa. Vamos lá. No início, todos os trabalhadores das fazendas de café eram escravos. Ao longo dos anos, passaram a ser substituídos por imigrantes. Principalmente o quê? Principalmente alemães e italianos. Lembra que a conjuntura favorecia? O que estava acontecendo na Europa mesmo? Guerras de unificação. Na Itália, na Alemanha. Então isso acaba favorecendo a vinda de imigrantes para o Brasil. Vêm os imigrantes trabalhar na lavoura de café. Pessoal, é o seguinte, hein? Acredite, o dia da vitória está chegando. Olha só, se você achou que essa aula foi produtiva, se ela ajudou, potencializou a sua preparação, se vai ser importante, vai ser um handicap, vai ser um diferencial legal no dia da sua prova, cara, o que você está esperando? Deixa o seu joinha aqui, se inscreve no meu canal aqui no Mestres da História, se inscreve também no canal do nosso super parceiro,
o LAC Concursos aqui no YouTube, que toda semana tem vídeo novo, cara. Nós vamos até o final da preparação, sempre com aulas condizentes, hein? Com aulas bem preparadas para turbinar a sua preparação. Um grande abraço, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Valeu! Clique like.